E eu quero chamar agora o nosso convidado desta manhã, o Flávio Calife, economista da Boa Vista, já está aqui conosco. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning News. Muito bom dia para você. Muito bom dia, obrigado. Boa sexta-feira para todos. Flávio, quero começar falando contigo sobre movimento do comércio, né? O relatório da Boa Vista mostra que teve uma alta em maio, mas numa comparação anual acabou apresentando uma queda. Queria entender um pouco mais esses dados e o que isso representa efetivamente para a economia, qual a sinalização desse dado de aumento em maio, mas queda no ano a ano. O indicador do movimento do comércio, que é desenvolvido pela Boa Vista, com base nos dados que nós recebemos, né, dos comerciantes, né, lembrando que a Boa Vista tem dados referentes à consulta, né, sempre que o comerciante vende, vai fazer as suas vendas, principalmente a crédito, que é a maior parte dela, então ele só consulta o nosso banco de dados para saber a situação financeira do consumidor, se ele pode dar crédito ou não, analisa o crédito. Então, em cima desses dados, principalmente, que a gente faz esse indicador de movimento do comércio, assim como de demanda por crédito, que a gente vai falar um pouquinho depois também. Né? Esse movimento do comércio também reflete, né, como que está se comportando, né, as vendas, né, no comércio, e ele vem mostrando, ele anda muito junto, né, muito parecido com aquela pesquisa mensal do comércio que o próprio IBGE faz, ele antecipa um pouco, né, nem sempre ele está exatamente igual no mês a mês, mas é claro que normalmente na tendência de longo prazo eles acabam convergendo. Mas o que a gente tem visto? O comércio, ele cresceu, né, durante a pandemia, foi um dos únicos setores que realmente conseguiu se manter em crescimento, mesmo que pequeno, né, mas ainda cresceu na comparação com outros setores, mas agora, este ano, né, ele vem tendo quedas, né, mais do que crescimento, vamos dizer assim, e com uma tendência, né, de também ter um ano fraco, né, assim como a gente teve anos anteriores, mas a diferença é que outros setores da economia estão crescendo mais, né, o comércio está um pouquinho para trás, por conta, é claro, de uma série de fatores que estão dificultando um pouco, né, a ida, vamos dizer assim, do consumidor às lojas e às compras. Ô Flávio, nos últimos dados, né, referentes a emprego, a gente vê aí um crescimento, né, CAGED, PNAD, um crescimento da população empregada, dados mais fortes, mais robustos. O Brasil está colocando de volta sua população no mercado. Isso traz perspectivas melhores para esse setor do comércio? Ou acaba que, de repente, a gente vê um outro ponto ali, né, de salário médio um pouco mais baixo? Isso aí acaba sendo um ponto de atenção. Queria que você explicasse um pouco essas relações e também como que você está avaliando, né, esses dados de emprego relacionados com os dados do comércio que vocês fazem esse monitoramento também. Exato, esse é um dado importante que tem impactado negativamente o comércio, mas ele começa, né, a mostrar uma melhora, tanto nos dados do IBGE, né, da taxa de desemprego, caiu abaixo de 10% depois de bastante tempo. Lembrar que antes da pandemia, a gente estava com uma tendência, esperava que em 2020 ia cair abaixo de 10%, né, o desemprego, e com a pandemia ele foi lá quase a 15%, mas agora voltou, e essa é uma boa notícia, né? Você cai, né, abaixo de 10%, fazia desde 2015, a gente não tinha uma taxa dessa, e junto com isso, uma geração positiva de empregos divulgados também pelo CAGED, né, aumentando o número de empregos. A gente já retomou o que tinha antes da pandemia, até já temos mais número de pessoas empregadas do que antes da pandemia. O importante, que tem impactado bastante o comércio, mas pode começar a melhorar, esse que é o ponto, né, que a gente ainda não falou, para frente, a expectativa para frente é um pouco melhor, exatamente porque a gente começa a ter uma recuperação do mercado de trabalho, só que como a inflação foi muito elevada, está muito elevada ainda, a renda real caiu. Então, apesar de ter aumentado o emprego e caído a taxa de desemprego, né, mais empregos e uma taxa de emprego menor, a renda caiu. Então, a capacidade do consumo diminuiu. Com agora a gente aumentando, né, esse número de pessoas empregadas, naturalmente há uma expectativa de que os salários comecem a subir, né, comecem a ser repostos mais rapidamente, e uma inflação que a gente espera, né, que comece a entrar numa tendência de queda.
né? Já esperava isso lá, já para trás, mas agora, aparentemente, a gente já teve, na última medição, um recuo da inflação e temos expectativa, né, de que isso deva acontecer ao longo do ano. Então, esses fatores conjugados, né, a melhora no mercado de trabalho e uma melhora uma redução da inflação, devem aumentar, pelo menos relativamente, o poder de compra do consumidor e levá-lo de volta, vamos dizer, às compras, né? Talvez se não agora, neste momento, mas dos próprios meses para frente, a gente deve ter se esse cenário, né, se confirmar, a gente pode sim ter uma volta do consumidor mais fortemente às compras. Ô Flávio, eu estava até vendo, né, nesses últimos dias, juntamente com a divulgação desses dados aí de CAGED e PNAD, muitas pessoas relacionando, né, a questão de mais empregos com mais inflação. Você comentou aí que com essas mais pessoas no mercado de trabalho, daqui para frente talvez tenha uma diminuição na inflação. Por que algumas pessoas relacionam mais inflação a mais emprego, né? O mais emprego a mais inflação? E como que isso acaba impactando até mesmo nessa questão do comércio? A gente sabe que o comércio ele precisa fazer algum repasse, se os insumos ou se as matérias-primas estão mais caras, eles inevitavelmente acabam repassando para o consumidor e isso vai elevando a inflação, né? Como que você avalia isso? Você acha mesmo que a inflação tende a diminuir mesmo com esse crescimento no número de empregados? Qual que é a sua avaliação sobre essa relação? Essa relação de desemprego e inflação, né, ela é já antiga, né, vamos dizer assim, na teoria econômica, e daí você tem mais gente empregada, então você tem mais gente com renda, aumenta a demanda, né, e com isso você força os preços para cima. Isso pode até acontecer, claro, dependendo do momento. Eu acho que não é esse momento que a gente vive hoje. A gente vive num momento em que a gente passou por um desemprego muito elevado, né, os preços subiram bastante por questões não só internas, também muito questões externas, né? A gente vinha já numa queda da inflação, a gente vai bem com a questão da guerra na Rússia, as coisas voltam a crescer na Ucrânia, mas a tendência que a gente tem hoje, né, à medida que... E a questão da inflação sendo combatida muito, a questão dos juros. Né? Então, com o aumento, a política monetária mais restritiva, ela começa a fazer efeito. Né? Então, você tem um juros que já era 2%, né, pouco tempo atrás, vamos ficar acima de 13%, até uma tendência possível de elevação, e isso restringe bastante o mercado, e aí ele acaba também impactando uma outra coisa que a gente também não começou a falar sobre ela ainda, que é o próprio crédito. Então o crédito vai ficando mais caro, então o crédito encareceu bastante, não só por conta das taxas básicas, mas também por conta dos spreads, né? Porque o risco aumentou, que a inadimplência aumentou, outro fator importante, a inadimplência também subiu bastante, né? O nosso indicador de inadimplência só esse ano subiu mais de 12%, já tinha subido ano passado, né? Lembrando que o Banco Central não está divulgando os dados de crédito e inadimplência desde fevereiro, né, por conta da greve do Banco Central, mas esses números são, né, já bem conhecidos e bem divulgados pela gente. Então, são fatores que também reduzem um pouco a capacidade de consumo, ou fica mais restrito. Então, isso acaba, de certa forma, ajudando essa inflação a não aumentar. Principalmente depois do momento que ela já aumentou bastante, e a política restritiva em relação aos juros já enxuga bastante recursos da economia, tendo efeito exatamente sobre os preços. Né? Então, essa expectativa agora de uma melhora do emprego com o aumento de inflação, na minha opinião, pelo menos, não deve acontecer. Flávio, você tocou aí nesse assunto da demanda por crédito, né? Inclusive no relatório da Boa Vista, trazendo aí esse recuo, né, na demanda por crédito no mês de maio. É o cenário de elevação de juros que está fazendo com que as pessoas, as empresas, acabem se afastando desse crédito, afinal, né, com uma Selic mais de 13% e perspectivas de Selic ainda mais altas até o final do ano, por conta de todo o cenário, né, que estamos passando, isso aí acaba, é isso que está pontualmente afastando as pessoas da demanda por crédito? Eu acho que não só, isso é um fator importante. A demanda por crédito vem diminuindo o seu ritmo de crescimento. Lembrar que o ano passado fechou quase 20% de aumento, não só o número nosso do Banco Central, também a concessão do crédito calculada pelo Banco Central. Hoje está, se a gente olhar em 12 meses, está em 10% de crescimento ainda.
Então a gente tem um crescimento que deve, na nossa avaliação, deve ainda se manter positiva no ano. Ou seja, a demanda por crédito e a construção do crédito devem ser positivas ainda, apesar desse cenário. O que tem impactado essa redução, vamos dizer assim, do crescimento do crédito? Além do custo do crédito, é claro, né? Claramente a taxa Selic e o spread que aumentou também. Aí, razão que vai impactar também essa tomada de crédito. A inadimplência subiu bastante. Então, quando a inadimplência sobe bastante, não só o consumidor toma menos crédito, como também quem dá crédito acaba dando menos crédito porque o risco aumentou. Né? O consumidor está endividado. Endividamento não tem muito problema. O problema é que o endividamento está comprometendo mais a renda do consumidor. Então, hoje, se pegar o número do Banco Central, quase 30% da renda do consumidor, né, é para pagamento de dívidas. Era 22% um ano atrás, um ano e pouco atrás. Então, aumentou muito o quanto o consumidor está pagando de dívida em relação à sua renda. O custo está mais elevado, ele está mais inadimplente e os bancos também estão mais restritivos. Então, tudo isso, né, leva a um cenário... E sem falar no mercado de trabalho, falamos agora há pouco, né? Tudo isso leva a um cenário não tão positivo para o crédito. Mesmo assim, né, o crédito ainda continua subindo. E se aqueles fatores que a gente falou anteriormente, né, continuarem nessa tendência de melhora, é possível que eles se recuperem mais para frente. Mas para esse ano, o cenário é de redução do crescimento, mas ainda achamos que ele deve ser positivo até o final deste ano. Então, só para eu entender, a maioria do crédito solicitado, da demanda por crédito, é para pagar algum tipo de dívida, ou para refinanciar, ou para renegociar algum tipo de dívida, ou tem algum tipo de proporção maior para investimento, né? A gente sabe que o crédito também, principalmente em comércio, pequenas indústrias, né, empresários em geral, acabam pegando crédito, demandando crédito para fazer algum tipo de ampliação, algum tipo de capital de giro ali. Isso acaba sendo menor ou maior do que o pedido para renegociação e para acabar com a inadimplência ou tentar fazer algum tipo de pagamento de dívida, ô Flávio? Eu não diria que a maior parte é para renegociação de dívida, não. Claro que existe também, né? Mas a maior parte do crédito, quando a gente pega, por exemplo, para pessoa física, né, a gente tem um aumento muito grande de crédito rotativo, né, que aconteceu, de cartão de crédito, de cheque especial, que são créditos mais arriscados e mais caros, né, então eles buscaram bastante, mas ainda é positiva a tomada por crédito de veículos, de empréstimo consignado, e o não consignado também aumentou bastante, e o empréstimo pessoal não consignado também é um empréstimo que tem bastante risco e uma taxa elevada de juros, né, se a gente comparar o empréstimo não consignado, o pessoal ele está 6% ao mês de juros, e o consignado é 1,5%, um pouco, né? Só para ver nessa comparação, sem falar no cartão de crédito e outras coisas. Isso para pessoa física. Renegociação, é claro que uma parte vai para renegociação também, mas acho que é bem menor do que o resto. E para pessoa jurídica, sem dúvida, a maior parte é capital de giro hoje, né? Exatamente porque por uma falta de recursos das empresas, existe, claro, para a parte de investimento, tem pagamento de dívidas, mas a maior parte ainda é para capital de giro, também para as empresas respirarem, né, num cenário em que elas vêm se recuperando, mas ainda não tão rapidamente quanto se esperava. Ô Flávio, na sua percepção, né, com essa redução de demanda por crédito, quais seriam as consequências, né, para a economia como um todo, né? Sem menos dinheiro girando, com menos pessoas tomando crédito, o que isso, na sua opinião, acaba trazendo de reflexo, de consequência? Eu acho que o impacto principal a gente já está vendo, né? A gente não relacionou um com o outro, mas acho que é totalmente relacionado, que é a questão do próprio comércio, né? Porque o comércio depende muito do crédito. Então, quando a gente vê esse cenário de crédito se reduzindo, né, ou né, crescendo menos, isso acaba impactando em compras menores, né? Então, uma utilização menor do crédito para o consumo, né? Isso acaba impactando também, em última instância, nas próprias vendas, né? Então, tirando setores como supermercados, às vezes farmacêuticos, assim, que dependem menos do crédito, né? Depende mais da renda do que do crédito, vamos dizer assim, né? Os outros setores dependem bastante do crédito. Então, quando há uma redução ou uma diminuição, né, do crescimento do crédito, ele acaba impactando todos esses setores que dependem mais fortemente do uso do crédito para o consumo. E aí, olhando para frente, a tendência é continuar nessa perspectiva de redução de demanda de crédito, olhando, de repente, até para esse ano e para os próximos anos, diante de todo esse cenário que a gente está discutindo aqui?
Eu diria que para o cenário de curto prazo, sim. Né, a gente deve ainda permanecer nessa tendência, né, de uma redução ainda, né, dessa demanda por crédito, do ritmo de crescimento da demanda por crédito, de acordo com os fatores que estamos anteriormente. Mas, né, à medida que esses fatores começam a caminhar, né, a melhorar, o emprego começa a melhorar, a renda começa a melhorar, a confiança melhora, o próprio endividamento começa a diminuir, porque se a demanda por crédito diminui, o endividamento também vai diminuindo. Né? Então, você vai melhorando essa situação financeira do consumidor, porque se a gente tinha um crescimento do crédito no passado que foi 20%, esse ano vai ser 8%, alguma coisa, isso quer dizer que estão tomando menos crédito. Isso quer dizer que, em última instância, as pessoas vão ficar menos endividadas. Né? Então, você vai criar um cenário para frente, não sei dizer quanto, mas provavelmente, né, meses para frente, para o ano que vem, alguma coisa assim, em que a gente vai ter uma melhora no emprego, uma melhora na renda e pessoas menos endividadas, com maior capacidade de tomar crédito novamente. Então, você tem um ciclo que você vai, né, aumentando e diminuindo. Esse ciclo hoje é um ciclo de aperto, né? Então, de redução da tomada do crédito para você desalavancar um pouco, vamos dizer assim, as famílias e as próprias empresas, principalmente as famílias. À medida que você desalavanca isso, que deve acontecer, né, nos próximos meses, à medida que você vai diminuindo essa tomada no crédito, a gente volta a ter a capacidade do consumidor tomar crédito novamente. Então, esse é um ciclo que deve demorar alguns meses ainda, pelo menos na minha opinião. Tá ótimo. Flávio, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade em bater esse papo aqui no Morning News. Boa sexta, bom fim de semana, até uma próxima.